Eu vi a luz pela primeira vez no engenho Capinhaçu, município de Alagoa Nova. Era 1º de maio de 1914, ano de turbulências no mundo, início da Primeira Guerra Mundial. Nasci após uma madrugada fria e típica de inverno no Brejo Paraibano. Meus pais, Inácio Evaristo da Costa Gundim e Eulina Moreno Gundim, batizaram-me Pedro Moreno Gundim. Fiz meu curso primário entre Alagoa Nova e Areia. As dificuldades advindas da grave crise que se abateu sobre a agroindústria canavieira daquela época obrigaram meu pai a hipotecar o próprio engenho e a se desfazer em pouco tempo deste, que era o seu único e maior patrimônio para o pagamento de um empréstimo. Amigos influentes vieram em socorro de meu honrado pai, sendo ele nomeado coletor federal em Areia. Nesse meio tempo, mesmo com limitações financeiras, enviaram-me para estudar na capital. No Liceu Paraibano obtive uma sólida formação, inclusive porque me propiciou a descoberta de que o direito era mesmo minha vocação primeira. Mas como estudar no Recife, se as condições financeiras da família não permitiam? Bem, sem que eu soubesse, 2 verdadeiros anjos da guarda entraram em cena e me fizeram uma grata surpresa. Foi Hermes Pessoa e Altino Ventura, eram muito amigos dele do liceu. Ele fez aqui o pré, chamava-se, é um curso que tinha antes do vestibular em Recife, chamava-se o pré. Esses 2 amigos se reuniram, se cotizaram e financiaram a matrícula de Pedro Gundim e a ida de Pedro Gundim para Recife. Formou-se assim com muita dificuldade, mas ele era muito estudioso e tinha vocação para advogado. Lembro-me que peguei o primeiro ônibus para o Recife e a providência imediata foi arranjar um emprego de bedel no Colégio Carneiro Leão, para me manter na então maior metrópole do Nordeste e me formar em Ciências e Letras Jurídicas em 1938. Antes de concluir o curso, ele começou a advogar aqui na região, né, do Brejo. Era Areia, Esperança, Serraria, Solânia, Bananeiras, até Campina Grande, Cuité, Picuí, eles se estendeu rápido. Olha, a fama de Pedro Gundim foi como um rastro de pólvora. Em 1938 para 1939, Pedro Gundim formou-se e veio para Areia advogar. E tornou-se, do dia para a noite, um grande nome da advocacia. Em Bananeiras, onde eu fui estudar, e Pedro Gundim era advogado, toda a região do Brejo. Eu me lembro da satisfação que eu tinha em ir ao fórum, ainda criança, assistir aos júris em que ele participava. Na cidade de Bananeiras e Serraria. No tempo que ele era advogado, ele era só advogado. Advogava naquela região toda do Brejo, andava a cavalo, ia de uma cidade para outra, de Serraria para Areia, a cavalo, né? Ia fazer júri lá, audiências e tudo. E eu acompanhava aquelas lides forenses dele, né? Assistia, menina, assistia aquilo, achava muito bonito. Talvez por isso eu tenha enveredado pelo direito. Hoje eu sou professora de direito civil. As causas que ele pegou, todas ele ganhava. E, olha, e quando ele chegava em Areia para um júri, a cidade fechava. Porque todo mundo queria ouvir Pedro Gundim. Eu me lembro lá, minha mãe falando nisso, meu pai, tudo. Eu sempre não tinha interesse para essas coisas, era muito pequena. Mas todo mundo sabia desse Areia. Pedro Gundim. Quando tinha um júri. O júri era, absolvia, era causa ganha. A senhora chegou a assistir algum júri dele? Assistia na porta do júri, que era justamente na prefeitura, era o fórum, né? Aí a gente ia, menina, né? Se enfiava no meio dos grandes, ia lá para frente, ficava debruçado, tinha uma prateleira assim, uma coisa assim, fechando a porta, na meia porta. Aí a gente ficava ali, encostada, assistindo, né? Nessa época, se vivia numa ditadura. Quando ele começou a advogar, uma ditadura. Quer dizer, que ninguém sabia nem quando terminaria. Foi uma surpresa o término até. E ele, quer dizer, que não havia interesse político, não. Era só fazer aquilo que ele gostava e que ele tinha inclinação e que era a sua autêntica vocação. Era advogar. E daí para a política foi um pulo. Aí daí política foi um pulo. Os acenos da política não tardaram a cruzar meu caminho. Com o espírito aberto,
Mergulhei de corpo e alma na experiência da vida pública, que mudaria definitivamente os rumos da minha vida. Primeiro como deputado estadual, depois como vice-governador. Ele foi indicado vice-governador numa luta, que não foi fácil ele ser vice-governador. Não foi fácil. Ele foi vice-governador naquele acordo, um grande acordo que Zé Américo comandou, se impôs candidato exatamente por isso, pela confiança que os companheiros tinham na pessoa dele. O doutor Flávio era um empresário, um usineiro, banqueiro, e não era um homem identificado com as causas populares. Pedro Gondim foi um governador que inovou nesse aspecto. Pedro Gondim era um advogado que já vinha, eu lhe contei, já vinha das lutas contra os abusos do coronel Cunha Lima em Areia, senhor de engenho, prepotente, homem de força. Pedro Gondim já vinha dessa luta, já vinha mais ou menos com essa tendência social. De deputado estadual, ele alça a candidata a vice-governador numa chapa de união e conciliação. O doutor Zé Américo queria sair do governo conciliado. Tinha muita autoridade para isso, muita mesmo. Tinha ascendência política, cultural e moral sobre todos os homens e todos os partidos. Por que, Pedro? Juscelino Kubitschek, liderança populista. João Goulart, liderança populista. Né? Pedro Gondim na Paraíba, liderança populista. Miguel Arraes de Pernambuco, liderança populista. Quer dizer, havia um populismo na época. Por que, Pedro? E nem ele mesmo me respondia. Talvez por modéstia. Mas, na verdade, é que uma coisa se sobrepunha na personalidade de Pedro. Era a determinação. Ele era um homem determinado. O PSD queria que o candidato fosse Janduí Carneiro. Janduí Carneiro era um deputado federal muito atuante, muito eficiente, mas não tinha popularidade. Aí surgiu o problema. Janduí Carneiro, o candidato oficial da cúpula do partido, e Pedro Gondim, o candidato das massas, o candidato das bases populares. O Rui Carneiro ficou numa situação difícil, reconhecia que o nome popular, o nome que tinha força popular era Pedro, mas não podia ficar contra o irmão. Quando o doutor Flávio agravou essa situação de São, o doutor Flávio Pedro Gondim renunciou e lançou-se candidato mesmo definitivamente. Aí o PSD rompeu com Pedro e expulsou-o do partido. Foi na oportunidade que Pedro passou um célebre telegrama para Rui Carneiro. Então aparece um rebelde, determinado, simpático, bonito, fazendo frisson com as mulheres dava aquela... Quando via Pedro, né, bonitão, diferente de Janduí, que era meio feio, meio troncho, a grande figura, mas não tinha a beleza do Pedro. Beleza influi, né? Está com medo? Não, estou com Pedro. Está com medo? Não, estou com Pedro. É uma coisa boba, mas escolou. Você aí, minha velhinha, tá com medo? Ô, caramba, eu só vai assim, mas não sou uma penada não, meu filho. Eu tô é com o doutor Pedro. Boa! E você aí, meu velho, com essa cara amada, você tá com medo? Eu tô é vivo! Não sou assombração, eu tô é com o doutor Pedro. Então era todo mundo, rapaz. Menino, mocinha, idosos, todo mundo. Tá com medo? Não, estou com Pedro. Tá com medo? Não, estou com Pedro. Viu? Aí isso colou. Rapaz, quando era num comício, era a multidão todinha. Tá com medo? Não estou com Pedro. Tá com medo? Não estou com Pedro. A multidão inteira gritando isso. Era uma coisa curiosa. Mas, olha, foi a campanha mais animada que eu já vi. Por vezes, Zé Américo teve muita animação e tudo, porque foi a primeira, praticamente a primeira, porque Oswaldo Trigueiro foi pálida. Eu nem me lembro de Oswaldo Trigueiro, não tomei conhecimento, não era nem votante. A de Zé Américo foi muito, houve entusiasmo, tudo, mas era uma coisa assim, meio circunspecta. Não sei se era o vulto, a pessoa, aquele homem lendário.
Mas muito entusiasmo. Mas a de Pedro foi da bagunça mesmo, da festa, da animação. Alguém gritou, qual é o homem? O homem é Pedro. Então daí saiu. Não houve agência de propaganda, que não existia. Não houve nada. Não houve. Foi um negócio nascido da voz popular, da intuição popular, do sentido popular. Foi uma coisa, aqui para nós, espontânea. Eu assisti uma cena no final da campanha. Né? Faltava, acho que 2 dias para a eleição. Eu fui com o Pedro Gondim a Caiçara e Belém. E à noite ele vinha encerrar Sapé e João Pessoa. Final da campanha, 48 horas antes da eleição. Quando passou em Borborema, uma estradazinha de barro, saíram umas crianças nuas assim, do mato, gritando, o homem é Pedro. Pedro Gondim chorou. É uma coisa curiosíssima as pessoas fazerem fila ordenada para espontaneamente, como um reforço à campanha do governador Pedro Gondim, fazer a sua doação. Essa garrafa principal ficava ali, naquela esquina, é onde estava uma grande bolsa, onde as pessoas colocavam em fila. Eu mesmo, pelo menos que eu me lembro, pelo menos 2 vezes, eu e companheiros nossos do Jornal Norte, vínhamos com um fotógrafo para fotografar nós e as outras pessoas fazendo a doação da campanha. Então era uma retribuição, era um reconhecimento, principalmente a coragem que teve Pedro, que não aceitava o mando, a tutela daqueles que queriam tomar conta do Estado, abdicou do cargo de governador e se candidatou porque tinha apoio do povo. Para mim foi assim, muito importante, porque foi a primeira vez que eu votei, né? Eu votar e meu pai, candidato a governador, tudinho, acompanhei de perto desde o começo. Foi uma campanha feita pelo povo, o pessoal dando dinheiro, colocando dinheiro no garrafão, indo às ruas. Os comícios não tinham shows para atrair as pessoas, iam para ouvir a palavra do candidato. Ele realmente tinha muito carisma. Pedro inventa uma tal de passeata que não existia aqui em João Pessoa. E lá vem o povo, como João Pessoa é uma cidade arborizada, sempre foi arborizada, já foi mais do que hoje, lá vem o pessoal arrastando galho de mato, galho de árvore. O homem é Pedro, o homem é Pedro, o homem é Pedro. Nessa loucura coletiva, ele voltou ao palácio de forma definitiva. Legitimado por 149.260 votos do povo paraibano que se postou ao meu lado, rebelando-se junto comigo, governei para todos os paraibanos até janeiro de 1966. Suspeito seria eu de propagar em minha própria voz o que fiz, mas a história ninguém ousará negar. Pedro criou os distritos industriais, criou os órgãos para a coordenação da política de desenvolvimento, criou um fundo, fortaleceu o Banco do Estado, difundiu as agências do Banco do Estado para outras cidades do interior. Ele estimulou a cultura na sua versão nova, viu? Botando a União para funcionar e editar livro, chamando artistas, promovendo festivais, feira de livro, biblioteca ambulante, biblioteca saía nos carros ambulantes, Conselho de Cultura, todas as iniciativas culturais válidas que chegavam para ele, ele apoiou. Foi o primeiro governador, aqui vamos fazer justiça, foi o primeiro governador da Paraíba a tratar do planejamento do Estado. Porque até então o Estado não tinha planejamento, não. O planejamento do Estado começou com o governo de Pedro Gondim, com a instituição dos distritos industriais de João Pessoa e Campina Grande. Pedro Gondim modernizou. Pedro Gondim abriu o palácio. A gente vivia naquela época o quê? O auge da democracia de Juscelino Kubitschek. Criou o distrito industrial, que foi, na verdade, um incentivo grande para alavancar a Paraíba, o progresso da Paraíba. Quer dizer, para mim ele foi o início do modernismo da Paraíba, surgiu pela inteligência e pelas mãos de Pedro Moreno Gondim. Pedro Gondim, ao meu ver,
foi o melhor governador para os funcionários da Paraíba desde a década de 50. Eu nunca vi um governador ser melhor para o funcionário do que ele, nunca vi. Tivemos alguns governadores bons que deram bons aumentos, mas Pedro deu mais aumentos e deu mais vezes e aumentos maiores. João Pedro Teixeira, essa figura emblemática, João Pedro Teixeira, saiu do palácio, onde teve uma série de pretensões atendidas pelo governador. Quando chegou, saltou do ônibus lá nas Antas, mataram ele. Mas ele veio ao palácio, eu me lembro disso aí. Pedro Gondim atendia João Pedro, atendia os líderes da Liga Sindical, porque ele achava que era um direito de associação. Pouca gente sabe disso. Eu sei porque eu estava no palácio. O governo do Dr. Pedro Gondim foi uma festa de cultura na Paraíba, abrangendo cinema, literatura, todas as artes possíveis. Você há de convir que foi no governo dele que surgiu a Paraíba cinematográfica. A Paraíba cinematográfica. Essa coisa que surgiu. Por que na Paraíba? Por que na Paraíba? Então houve um clima. O governo dele permitiu que esse clima aqui para nós medrasse, entendeu? Surgisse. O filme foi exibido em primeiro lugar na Paraíba. Eu fui lançar o filme lá. O dinheiro que Pedro Gondim nos deu foi suficiente para pagar o filme, porque o filme foi muito barato. E o filme fez um grande sucesso. Ele era vaidoso, por um lado, e popular. Agora, era homem de andar na rua e falar com todo mundo. O governo de Pedro, a figura dele, foi muito mais importante do que o governo. Não quer isto dizer que ele não foi um governo de obras, mas ele foi um governo muito presente humanamente, entende? Humanamente. Em todos os sentidos. Ele era uma figura presente. Eu vou dar um exemplo a você. Dr. Pedro, governador do estado, no carro oficial, vê uma mulher tentando tirar um pneu, consertar um pneu, sei lá, encher um pneu, trocar um pneu. Salta, vai lá, ajuda a mulher, volta, simplesmente, com a maior naturalidade do mundo. Sem fotógrafo para bater isso, sabe? Sem fotógrafo para bater isso. Essa coisa dele dirigir o próprio carro, certa vez ele foi multado por um soldado de polícia. E quando a multa chegou ao Detran, disseram ao soldado: "Ei, rapaz, tu estás lascado, hein? Porque tu multaste o governador do estado." Aí meu pai, quando soube, chamou o soldado ao palácio. E o soldado foi lá achando que ia ser crucificado, né? E quando o soldado chegou lá, o meu pai disse: "Olha, meus parabéns, você cumpriu o seu dever, você está promovido a cabo." Ele deixava o carro oficial e vinha de casa para o palácio, dirigindo o próprio carro. Ele passava no Ponto Sem Réis, encostava o carro e ia engraxar o sapato. Eu, chefe da Casa Civil, eu me lembro que eu realizei em palácio, organizei uma barbearia que atendia o governador e os funcionários. Ele pouco usava, porque ele vinha e eu novamente voltava aí à barbearia, que ele sempre frequentou, né? E isso aí dava a ele o quê? A oportunidade de estar engraxando o sapato no Ponto Sem Réis e uma pessoa do povo chegar diretamente. Quantas vezes? Aí o governador fazia pedidos a ele. Era um homem que teve todas as posições importantes, teve poder na mão, trabalhou com construtores, trabalhou com o dinheiro do Estado e saiu liso. Saiu pedindo dinheiro emprestado. Pedro era pobre, Pedro não vinha. Ele não fez riqueza como advogado. Ele vivia bem, tá, mas não fez.
No governo também não se apropriou dos recursos públicos, não ficou rico às custas do dinheiro público. O que ele tinha era o que ele ganhava. Como governador, depois que passou a ganhar como deputado federal. Fui eleito deputado federal e fiz João Agripino meu sucessor em 1965. Só ainda não havia me dado conta dos reveses a que seria submetido de forma torpe no ápice de minha atuação parlamentar e do regime militar em 1969. Eu tenho a lembrança do momento que foi anunciada a cassação dele no rádio. Alô, alô, repórter Aço, alô? Após ter ouvido os membros do Conselho de Segurança Nacional, resolveu baixar um ato institucional que tem como finalidade fundamental preservar a Revolução de Março de 1964, a fim de que possamos... Era sempre um espetáculo de rádio, a lista de novas cassações. As empregadas estavam bem animadas, dançando. Quando foi dito o nome dele, as empregadas imediatamente pararam de dançar, ficaram com um ar assim, meio horrorizado, e eu percebi que alguma coisa muito grave tinha acontecido. Depois dele sair do governo, do Estado, veio aquele problema da eleição direta ou indireta. Ele defendeu a eleição direta. Veio o problema daquela cassação de Márcio Moreira Alves. Ele ficou contra, ele era um deputado contra a Revolução, embora do Partido da Revolução, mas com pronunciamentos hostis à Revolução. Temia que ele pensasse em voltar. Como aconteceu com o Juscelino, né? Pode aqui, Pedro Gondim tomar gosto e ser o candidato. Ele pagou pela possibilidade dele voltar. Em 63, João Goulart fez um comício aqui na Lagoa. Dizem que o general Costa e Silva estava no meio dos camponeses, vestido com roupa de camponês, disfarçado, já inspecionando o que estava acontecendo no Nordeste. Então Pedro Gondim desde essa época, ficou marcado pelos militares mais conservadores. Costa e Silva, que já tinha raiva de Pedro Gondim, dizem até que ele teve uma expressão, quando falaram em caçar Pedro Gondim, aí ele disse, esse aí deixa comigo, esse é meu. Pedro Gondim apoiou a Revolução, mas a Revolução nunca quis saber de Pedro Gondim, não. Aqui Costa e Silva disse que não gostava de Pedro Gondim. Não disse. Eu continuo acreditando que foi isso. Agora, esse negócio do Moreira Alves, isso incomodou muito as autoridades militares. Incomodou muito. Ele costumava dizer que um dos motivos da cassação dele foi a interferência do general Jaime Portela, que era, não sei se chefe do gabinete militar ou chefe da Casa Civil. Ele tinha um cargo muito próximo ao presidente Costa e Silva. Jaime Portela tinha assistido a um discurso do meu pai na Lagoa, em que o Jaime ficou com a imagem, esse homem é um comunista. Ele está defendendo as ligas camponesas e tal. Ele é um comunista e, na hora de elaborar a lista de cassação, o Jaime Portela teria dito, olha, tem que entrar o Pedro Gondim, porque ele é um comunista disfarçado, ele foi adepto das ligas camponesas. Muita gente acusa João Agripino pela cassação dele. Outros acusam Hernani Sátiro. Mas a verdade é que não houve apenas a cassação dele, houve a cassação de quase todos os políticos ligados a ele. Foi um processo de dizimação do chamado gondinismo. Quando ele foi cassado, voltou para Paraíba, ele passou a ser ajudado na feira pelos amigos. Tinha amigo que dava o dinheiro da feira, porque senão ele não fazia a feira. O que houve de problema na escola foi o fato de que, normalmente, as mensalidades minha e do meu irmão, Fábio, geralmente estavam atrasadas, por causa das dificuldades financeiras. E o diretor do Pio XII, o padre Marcos,
fazia uma cobrança que hoje seria considerada vexatória e daria, inclusive, um processo por danos morais. Ele entrava na sala e, quando ele entrava na sala com um papel na mão, as crianças já gritavam: "Ei, os checheiros, a lista dos checheiros". E nessa lista dos checheiros, eu sempre estava, ou quase sempre. Recebi o ato da minha cassação com a maior surpresa e com forte indignação. Condenado, porém, ao ostracismo político, voltei-me ao bem mais precioso que tive em minha vida: a minha adorável família. Eu era, sobretudo, o filho do amigo. Nunca existiu, em tempo algum, esse é o desafio, que exista uma amizade tão grande. A minha amizade como filho e como amigo são paralelas. Então meu pai era meu confidente e a recíproca era verdadeira. Era uma pessoa determinada, quando era adversário, mas que sempre foi respeitava o seu adversário. Não atingia com violência, nem com agressões, com palavras, a vida do cidadão. Muito pelo contrário, ele foi muito atingido, mas ele não usava desse expediente. Então, ele sempre encarava com muita naturalidade, respeitava o adversário e ia lutar com ele, claro, nas urnas, né? Que é a melhor forma de você expressar a sua convicção, a sua vontade e a expressão do povo. Representa uma explosão de alegria na esperança da liberdade e do bem-estar. Mas aqueles que não querem, que não se conformam, não se contentam e não participam da alegria do povo do Brasil, aqueles que querem frustrar até pela violência essa grande festa nacional. Então, meu pai deixou muita lição de vida para a gente e lição de amor. Ele era extremamente amoroso, extremamente solidário com os amigos e com a família. Ele não tinha vaidade de ter, nunca foi ligado a bens materiais. Tanto é que quando ele faleceu, a única coisa que ele deixou foi a casa que morava e o carro que ele não estava dirigindo mais, que ele dirigiu até 80 e poucos anos, morreu com 91. Mas o único bem que ele deixou foi a casa e o carro. Em nome dele mesmo só tinha isso. Ele nunca correu atrás do ter, mais atrás do ser, né? Era mais importante para ele. Meu pai foi um poeta, né? E ele era uma pessoa tão humilde, para você ver a questão de humildade do meu pai. Meu pai era uma pessoa tão humilde que nem isso ele queria que as pessoas soubessem que ele era poeta. Ele colocou um pseudônimo, Homero Morgon, né? O Morgon vem de Moreno Gondim, né? Porque ele não queria que as pessoas admirassem a poesia por ser um ex-governador, né? Então, e são várias as poesias dele. Canto da Solidariedade, é muito Abraço das Raças. Tem poesias de cunho social muito boas, muito boas. Meu pai me contou muito sobre meu avô. E talvez nesses momentos de dificuldade em que a vida nos leva a lembrar histórias para fazer presente, eu tenho o meu avô como bússola, como guia, como luz, assim como meu pai. Por isso, é muito importante a memória e o resgate dessa história. A história de um brasileiro, de um paraibano destemido, ou seja, sem medo. Por isso, eu estou com Pedro. A presença de vovô, para nós, na nossa infância, na nossa adolescência, até mesmo na fase adulta, foi muito forte. E nós nos sentimos privilegiados. Privilegiados porque tivemos o seu afeto, privilegiados porque tivemos o seu dengo, privilegiados porque tivemos o seu carinho. Vovô Pedro tem, na minha
história política, uma referência plena, na condição de neto da mesma forma, mas principalmente com os seus exemplos de probidade, de transparência, de honradez, de seriedade, de bom trato com todos. Ele sabia como ouvir, ouvia e tratava a bem indistintamente a todos que lhe procuravam. Uma pessoa que amava as plantas, os animais, então uma pessoa que o amor estava presente em tudo. E eu acho que por isso mesmo que ele foi tão bem sucedido. Acho que meu pai se realizou. E hoje eu peço que meus filhos e meus netos tenham nele um exemplo, porque realmente para nós foi um grande exemplo. Faz muita falta? Muita, ainda hoje, com certeza. Muita falta. Era uma palavra de carinho, era uma orientação. Toda a vida foi assim. Tanto tempo e ele está presente, com certeza. Acho que a vida é uma sequência que só se interrompe com a morte. Somos colaboradores de nossa própria vida, pelo bem que praticamos, pela forma como atuamos. Fiz da política uma missão de boa vontade, de bom trabalho, de perseguição de bons resultados, de harmonia social no Estado. E se não fiz mais, foi porque as circunstâncias da época, nomeadamente financeiras, não me permitiram fazer mais. Não estou com medo, pois estou com Pedro. E pra que ter medo, se o homem é Pedro? Quem é o homem? O homem é Pedro. Quem é o homem? O homem é Pedro. Ah, isto de medo é pra quem tem medo. Não conhece medo. Quem está com Pedro está com medo.
medo? Não, estou com Pedro. Está com medo? Não, estou com Pedro. Quem está com medo não é gente não, é alma penada, é assombração. Está com medo? Não, estou com Pedro. Está com medo? Não, estou com Pedro. Você aí, minha velha, está com medo? Ô, caramba, eu sou velha assim, mas não sou alma penada não, meu filho. Eu tô é com o doutor Pedro. Boa! E você aí, meu velho, com essa cara amada, você tá com medo? Eu tô é vivo. Não sou assombração, eu tô é com o doutor Pedro. Viva o doutor Pedro!